grande alegria podemos estar aqui reunidos na casa do Senhor para ouvir esse grande ensinamento das Sagradas Escrituras, aquilo que nasceu no coração de Deus, de nosso Senhor, para nos levar à participação da Sua presença, dos seus mistérios, do seu reino. Jesus veio para trazer essa mensagem do Pai, esse ensinamento do Pai, e para que nós pudéssemos participar da sua mesma vida divina. Deus quis revelar esses grandes mistérios escondidos desde o início da criação e escolheu um modo pelo qual a nos falar, semelhante ao coração de Deus, o modo de Deus, não do nosso modo, não do modo do mundo que não acolheu a Deus. A primeira leitura nos comove porque mostra como que é a pedagogia de Deus, como é o sentimento de Deus. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem deve mostrar que teu julgamento não foi injusto. E mais na frente vai dizer: no entanto, dominando a sua própria força, toda a sua potência, toda a sua dignidade, todo o seu poder, julga com clemência e nos governa com grande consideração. Pois quando queres, está ao teu alcance fazer uso do seu poder. E assim concedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser o homem, deve ser humano. E teus filhos, desde a confortadora esperança que concedeste o perdão aos pecadores. Deus quer nos formar no seu coração. Quer que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Deus. Quer que nós sejamos clementes, fiel, amor, paciente, que nós tenhamos também o perdão no nosso coração, para que nós possamos olhar como Ele olha, como Ele vê, para que nós possamos também ter os mesmos sentimentos de Deus, para com Ele e para com o nosso próximo. Olhando para o domingo passado, nós vimos a primeira parábola, e são 7 parábolas, e tem um significado profundo, porque representa a plenitude de Deus. Deus usou de histórias do cotidiano para atrair o nosso coração. Ele inventou de coisas que faz parte, primeiramente, dessa realidade muito superficial e passageira, para nos demonstrar algo muito mais profundo e real, que é o espiritual. Assim mesmo ele dizia a Nicodemos: se eu falo de coisas naturais, vocês não compreendem, como compreendereis as coisas mais profundas e espirituais? É necessário ser pequeno, é necessário ser humilde, é necessário ser dócil, para compreender essa linguagem de Deus, que é a linguagem dos simples e dos humildes, porque Deus é simples, Deus é humilde. O coração de Deus é manso e humilde, é o coração de Jesus. Também é o coração dos filhos de Deus, os filhos da luz. Olhando para as parábolas de semana passada, a parábola do semeador, nós vemos um grau de consciência e de acolhida no reino de Deus. A resposta nossa daquilo que nós olhamos e devemos ver em maior profundidade, daquilo que escutamos e devemos ouvir, a palavra devemos escutar e devemos ver a obra de Deus. Mas isso, há casos de pessoas que vivem na marginalidade, que não conhecem a Deus, que é aquela semente da palavra que caiu pelo caminho. São aquelas pessoas que entraram na igreja, que não sabem nada, que nem foi batizada, que não sabe por que o padre está usando verde, branco, porque abre os braços, não fecha, porque você faz essa oração. Aquela pessoa toda trancada, toda
olhada, em vez de nós olharmos para o seu coração, com o olhar de Deus, muitas vezes olhamos para a sua aparência e julgamos de primeira mão. Aquele outro caso da semente que caiu em solo pedregoso, né? Aquele solo ainda que não teve como a semente aprofundar, entrar na terra e adquirir uma raiz profunda, como o caso do bambu. O bambu tem uma raiz profunda para baixo e para cima, balança, não racha, não quebra. Assim deve ser também a espiritualidade do cristão com profundidade. O que vem, o que acontece, não tem profundidade, portanto, não adquiriu raiz. Logo seca, murcha. O sol da graça de Deus não penetra, não tem como crescer. Assim também aquele que caiu pelos espinhos, que foi sufocado, com as preocupações do mundo, com os afazeres desse mundo que passará. Assim diz em Eclesiastes: não atualmente o teu coração, não vos preocupeis, porque a preocupação matou a muitos, não há utilidade nela. Os afãs, as preocupações do mundo, preocupação com dinheiro, com trabalho, com o dia de amanhã, porque tudo Deus pertence. E se nós somos colocados à prova, é para que nós possamos crescer e amadurecer. E a resposta daquilo que nós recebemos, de acordo com a nossa liberdade, nós podemos fazer e produzir 100, 30, 60 e 100 por um. E hoje, o que o Evangelho vai nos falar? Dessas três parábolas. A parábola do joio do trigo, que eu vou falar daqui a pouco, mas nós vemos a parábola da pequena semente, do grãozinho de mostarda. Essa pequena semente que Deus plantou, aos primeiros olhos era muito insignificante. Nós não conseguimos enxergar nem nós mesmos e nem os outros. E ficamos ainda também nas aparências. Julgamos pelas aparências, aquilo que nós vemos em primeira mão, sem ter o olhar de Deus, sem ter a paciência de Deus, sem saber esperar o tempo de Deus. Mas queremos tudo às pressas. Queremos que essa semente cresça logo, que a gente mude, que a gente converta logo, que aquela pessoa converta da nossa família, do nosso trabalho, em todos os setores, da política, na universidade, nas escolas. Esperamos a conversão. Nós também não temos nem paciência com essa pequena semente que precisa crescer. E quando ela cresce, o que acontece? Ela chama muita atenção. Os filhos de Deus têm que brilhar, os filhos da luz precisam brilhar, precisam ser vistos. Essa pequena semente vai crescer como uma grande árvore e vai atrair todos os dispersos. Por aí os pássaros estão voando. Quantos pássaros no mundo estão voando por aí que precisam ter acolhida, que estão voando e não sabem o que querem da sua própria vida e precisam ser acolhidos na casa de Deus, acolhido no seu coração, acolhido pelo seu testemunho, pela sua alegria, pelo seu modo de ser totalmente convertido, mudado por causa da presença de Deus. Assim também a figura da mulher, que é a igreja, com aquela pequena porção de farinha, aquela levadurazinha, a levadura que deve estar na sociedade, no mundo, no seu trabalho, na faculdade, nas escolas, na igreja, na sua casa. Aquela pequena levadura que vai crescer, ela vai progressivamente crescer. E é o que diz na antífona de entrada: Deus, Ele é benevolente, pela bondade com seus filhos e filhas, Ele quer que nós permanecemos na graça de Deus e faça crescer em nós a fé, a esperança e a caridade. Esses três dons fundamentais, essa graça que precisa estar em nós, as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, o que vai nos restar? De tudo. Se pudéssemos falar do Evangelho uma única palavrinha, o que poderíamos dizer de Deus? Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. A caridade vai prevalecer. E essas três funções significam a fé, a esperança e a caridade, que cresce de modo homogêneo, ou seja, a graça, o dom de Deus não tem acepção de pessoas, é para todos, é para você, para mim, para o branco, para o preto, para o homossexual, para o heterossexual, para todos aqueles
igreja, essa mulher que é a igreja, quer acolher e colocar esse fermento na sua vida, para que ele possa crescer, para que ele possa ter serventia, para que ele possa ser degustável, para que as pessoas possam também lá fora experimentar desse trigo, desse fermento novo, do pão que nos alimenta, o pão da palavra, dos mandamentos, do catecismo, e de modo tão especial da Santíssima Eucaristia. O trigo que se faz pão, o trigo que expulsa do nosso coração todo o joio da mentira, da morte, do assalto, do engano, da falsidade, da maledicência, de todo tipo de pecado que está em nós. Agora vamos falar, da parábola do joio e do trigo. Então, primeiramente, nós precisamos perceber cada elemento dessa parábola. Nós falamos assim do mundo. Que mundo é esse? O mundo do pecado? Não. O Pai, primeiramente, envia a semilha verde, o seu próprio Filho. Ele é a semente de Deus. Nós vimos isso na parábola de semana passada. Jesus é o modelo da nova criação, da nova humanidade, totalmente transformada, transfigurada, regenerada, recriada pela graça de Deus. O mundo é de Deus. Deus criou o mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele, acolham a sua pessoa. E o mundo, dispersos pelo esse joio, pelos assaltos noturnos, pelo sono, não acolheu Jesus. É o que está acontecendo com a parábola. Nós vemos o mundo criado por Deus. Quem que envia? Quem que envia o trigo? Quem que envia essa semente? O próprio Filho do Homem vai semear. O que é a semeadura do Filho do Homem? O trigo. É os filhos da luz. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça, pelo dom do Espírito Santo. Todo aquele que crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será a salvação. Somente esses, só Deus sabe. Mas é uma coisa sim bem do amor, fundamental, de criatura nos tornarmos filhos amados de Deus. E antes de sermos batizados, nós pertencíamos já ao maligno, pela ação dele, pelo poder dele, pelas astúcias dele. Portanto, os filhos de Deus são esse trigo escolhido, seleto. Mas há uma predestinação? Não. Tudo que Deus fez é bom. Deus quer a salvação de todos. Deus quer a graça para todos. E o que aconteceu? Aqueles que foram batizados e os não batizados, veio o maligno, o tentador. O tentador, e durante aquele momento que ele se estava dormindo, ele colocou o joio no coração dos bons e dos maus também. E olhando para o trigo do joio, nós temos que perceber que quando ele é plantado nesse mundo, aparentemente ele é muito bom. A essência nossa, mesmo ferida pelo pecado, foi resgatada pela graça de Deus. E assim, Deus, ele sendo bom, ao nos criar, ele não criou uma criança, um menininho ou uma menininha, para ser um assassino, para ser um bandido, para ser um corrupto, para ser um adúltero. Não, para viver na graça de Deus. São os filhos da luz. Mas conforme nós vamos crescendo, o tentador vem e nos ataca com seus pensamentos, com a sua ideologia, com as suas ideias, com as suas heresias, com as suas mentiras, com o seu pecado, uso de outras pessoas também, para gerar essa erva-daninha no nosso coração. Esse falso trigo, porque aparentemente o trigo e o joio são muito parecidos. Qual que é a diferença? Nós só vamos perceber depois que os dois cresceram, depois que eles adquiriram um certo tamanho,
vamos ver que um tem semente e serve para fazer o pão e é saudável. Outro, muitos não têm semente e a sua semente, ela é contaminosa, ela faz mal, ela é um veneno e pode nos matar. Mas Deus, Ele pede para nós, para que nós possamos esperar. Ver os seus servidores dizendo: olha, se você plantou algo bom, por que nasceu o joio? Vamos arrancar logo. Não deixe que esse joio permaneça no meio de nós. E essa atitude do servo de Deus é a sua atitude, é a minha atitude. Nós não temos os sentimentos de Deus, nós não temos a paciência de Deus, nós não conseguimos compreender o tempo de Deus e queremos fazer as coisas tudo do nosso modo. Nós não temos a espera de Deus. Olhamos e julgamos pelas aparências, por aquilo que nós vemos, e não sabemos ter a misericórdia que Deus tem. Para esperar crescer, no momento certo, Deus mesmo vai separar, seja no fim dos tempos ou no fim do seu tempo pessoal, porque há uma finitude na sua vida. Nós vamos ter que prestar contas um dia diante de Deus. Se nós formos mais trigos ou menos trigo, se formos mais joio ou menos joio, e vai prevalecer aquilo que nós somos. O joio e o trigo na sociedade estão presentes. Saiba disso. Muitas pessoas esperam a transformação da sociedade, o mundo perfeito, aquilo que nós vimos nas Escrituras, a Nova Atlântida, o admirável mundo novo do Adolf Huxley, que fez essa obra. Isso não existe, meus irmãos. O paraíso de Deus, a perfeição não é aqui. A perfeição social, política, não é aqui, não é neste mundo. Queremos que aprender a esperar, porque o joio está em meio a nós, juntamente com o trigo, nas pessoas, também na nossa sociedade, em todos os setores, dentro da igreja, dentro da nossa casa e dentro de nós. Mas nós não temos paciência. Olhamos por exterior, pela falta de testemunho daquela pessoa, e aí nós queremos repreender, queremos expulsar, queremos tirar do meio de nós. Não gostamos das atitudes do Papa, dos cardeais, dos bispos, não gostamos da atitude do padre, nem daquele leigo que faz parte daquele movimento da nossa comunidade, porque aparentemente ele é inteligente, ela é bonita, tem muitas capacidades, mas falta profundidade, falta conhecimento, falta concentração, foco para buscar a Deus. E aí nós queremos expulsar. Aí nos revoltamos, não buscamos mais, abandonamos a igreja católica e vamos para a igreja evangélica. Lá achamos que vamos encontrar só trigo. Lá também tem trigo. E aí vamos nos decepcionar. Abandonamos também a igreja evangélica. E aí nós buscamos o espiritismo, do candomblé, da Umbanda, de Allan Kardec, que é mais suave. Todo mundo lê o Evangelho, de Allan Kardec, e ali fazemos caridade, o amor de Deus, Cesta básica, sopão para os pobres, e assim por diante. Ali também nós vamos encontrar joio das outras pessoas. Vou resolver, não quero saber mais de religião nenhuma, vou ficar na minha casa. E aí, ali também eu vou encontrar joio, meus irmãos, na minha família. Vou encontrar dificuldade na minha família também. No final das contas, não quero saber de ninguém me tranco no meu quarto. Infelizmente, ali no meu quarto eu vou encontrar joia. Vou encontrar joia e trigo dentro de mim mesmo. Meus irmãos, não tem como escapar. Essa realidade vai perdurar na nossa existência, na sua existência temporal, dos anos que você tem que viver nesse mundo. Vai perdurar essa realidade até os fins dos tempos, para que Deus, no final das contas, esperando pacientemente a nossa conversão, a nossa mudança de vida, a nossa penitência, que possamos mudar de joio para trigo. Por que Deus quer essa espera? Porque Ele não quer arrancar o joio deste mundo em todos os setores da nossa sociedade, especialmente da onde eu vim, que eu tenho tanta vergonha às vezes de falar,
coração de todo o nosso país. Deus é paciente com eles também. Deus olha para nós quando nós nascemos. Aquela criança inocente que um dia levamos no colo de sua mãe, que foi amamentada, que foi trocada as fraldas, olhou na essência daquela criança e viu, ela é boa, fui eu que gerei no meu coração. E eu quero que um dia ela esteja comigo no céu. Eu quero que ela seja um filho da luz, seja trigo para esse mundo. Mas infelizmente, porque muitos dormiram, o inimigo vem e colocou joio no coração e na alma dessas pessoas. E ele também é capaz de colocar no meu coração e no seu coração também. Por que Deus não quer eliminar logo o joio do mundo? Porque Ele espera de nós, pacientemente, a transformação do joio em trigo. Uma delas é essa. Porque o joio com o trigo também faz com que o trigo possa ter consciência da fragilidade humana, do pecado, e ele possa ter os mesmos sentimentos de Deus, de ser um advogado e não um juiz. Há uma grande diferença entre paciência e deixar a coisa correr solta. Há muita diferença entre a justiça e a benevolência. Deus quer que nós tenhamos também esse sentimento de Deus, para que nós possamos amadurecer na misericórdia, na paciência com o nosso irmão, e ter o propósito de caminhar e de santidade de vida. Há um outro motivo também. Nós não sabemos o dia de amanhã. Meus irmãos, eu posso me tornar joio. O joio está dentro de mim, mas o trigo tem que prevalecer, ele tem que ter maior abundância do que o joio em mim. E por isso eu busco a penitência, eu busco a confissão, eu busco a leitura da palavra, eu busco os mandamentos, eu busco o catecismo, eu busco a adoração, o santo texto, todos esses meios para que eu recorde de Deus, para que eu não esqueça da sua bondade e do seu amor. Meus irmãos, o mundo precisa de ti, precisa desse trigo novo que está no teu coração, e nós precisamos ter paciência, saber esperar o tempo de Deus, porque o joio pode se transformar em trigo, nem que seja a última hora, o último momento da sua vida. Perguntando para Juliana, se eu tivesse que estar de frente da pessoa mais corrupta do mundo, não importa qual seja, o maior assassino, genocida da face da terra, Mussolini, Stalin, Hitler, eu poderia negar àquele homem a confissão? Eu poderia negar o sacramento da penitência, do arrependimento para aquela pessoa? Não posso negar. A igreja não me permite tal autoridade, tal vontade de fazer aquilo que eu quero. Eu posso negar para alguém a Eucaristia quando eu vejo que aquela pessoa é um pecador público, que todo mundo sabe da sua posição de erro doutrinal ou de postura moral. Não posso negar. Eu tenho que dar a Eucaristia para todos que entram na fila, mesmo que não tenha consciência. E por isso nós temos que formar a consciência dessas pessoas, para que venham em estado de graça e santidade para receber a Jesus. Assim é o coração de Deus, assim é o pensamento de Deus. Nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo, a mesma postura, paciente, benévola, amorosa, porque um dia o joio que está dentro de nós, na nossa igreja, em todos os setores da sociedade, nas universidades, nas escolas, nas empresas, no mundo político, pode se transformar em trigo. Mas aqueles que perseverarem no mal,